Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Pietro Mal, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer um overview, uma visão geral sobre a empresa GoInfinite, que é a empresa que eu estou trabalhando atualmente, falar as vantagens, principalmente a questão do suporte, que é o suporte premium, é um suporte diferente de empresas como, concorrentes, né, como HostGator, Hostinger e demais empresas no mercado de hosting brasileiro, tá certo? Então vamos para a tela, vamos fazer um overview. Já de cara você tem um grande banner aqui falando você livre de problemas técnicos, e é justamente isso que a GoInfinite ela tem como missão, entregar o melhor em suporte premium para os seus clientes. Você pode observar também as avaliações do Facebook como 5 estrelas, tem um médio de resposta de 25 minutos, mas eu garanto para vocês que esse tempo ele às vezes é menor, dependendo do ticket que você for abrir, ele chega a questão de 10, 15 minutos, e temos diversos clientes aí, então a gente consegue ter um suporte bem diferenciado, certo? Aqui principalmente falando sobre a questão de suporte, né? Por que escolher a Infinite nessa questão? Imagina que você acabou de instalar um WordPress, falando de WordPress porque aqui o mundo é do WordPress, e você está com algum problema técnico relacionado a algum plugin que você instalou, ou de repente você tem um WordPress multi-site e enfrentou alguma dificuldade na instalação, ou depois de alguma atualização, o suporte premium te garante que esse problema será resolvido. Se não for do lado do servidor, certo? Se for ao lado do desenvolvimento, aí você cabe a um bom senso, né? Por exemplo, eu contratei um desenvolvedor, o desenvolvedor resolveu uma questão e quebrou o site. Tudo bem, a gente pode verificar, mas aí são níveis de suporte diferentes. A gente não está falando de desenvolvimento, a gente está falando níveis de suporte. Nós vamos identificar o problema e falar, olha, o problema está aí nesse lugar. Se for algo que esteja ao alcance de ser resolvido, com certeza será, certo? Então é isso que quer dizer com a questão de suporte gerenciado. Proteção anti-DDoS, isso aqui é a cereja do bolo na questão de segurança, principalmente de servidores, né? E aqui falando da Infinite em Cloud Computing, seria uma rede Ncast para proteção de ataque anti-DDoS. Imagina o seguinte, que você tem o seu site, você tem o IP do servidor que você tá assinando, isso esquece a Infinite, no seu servidor. Concorrentes, por exemplo, HostGator, Hostinger, você tem o seu servidor lá, existe o IP responsável do seu servidor e ele vai receber as requisições dos usuários que forem entrar no seu site. Se eu digitar seusite.com.br, por exemplo, ele vai identificar o IP e vai responder com o site. Show de bola! Mas um detalhe, a proteção Ncast, ela tem uma camada de proteção, então o IP que você está fazendo a requisição não é necessariamente o IP do servidor que você está querendo acessar. É como se fosse um redirecionamento. Explicando de uma forma mais simples, mas não é isso, tá? Enfim, te protege contra uma camada de proteção adicional anti-DDoS com essa proteção Ncast. Não quer dizer que seu site não precise de um website firewall, por exemplo, ou os padrões de segurança que devem ser criados em cada site WordPress, mas é uma segurança adicional que te garante um pouco mais de tranquilidade se tratando de ataques. Tudo bem? E-mails ilimitados, eles têm os e-mails profissionais, né? 5 GB para você dividir com contas ilimitadas que você for criar, por exemplo, contato@seusite.com.br, etc. Otimizador de imagens nativo, isso aqui é maravilhoso. O que quer dizer? Quando você instala, por exemplo, um plugin no WordPress para fazer otimização de imagens, ele tem um certo grau de eficiência e de performance, certo? E você tem que fazer esse processo manualmente, ou você pode adquirir um plugin, fazer a assinatura de um plugin, por exemplo, o WP Smush, não lembro de nenhum, mas enfim, você entendeu o conceito, né? E você pode fazer a otimização utilizando esse plugin. Nos servidores da Infinite você conta com um otimizador de imagens nativo. Isso quer dizer o quê? Que quando você enviar a imagem, ela já vai passar por um processo, um cron job de automação que vai fazer a otimização das suas imagens. Dessa forma você não precisa ficar se preocupando, tem que sempre otimizar as imagens quando for ficar mandando. Isso te economiza muito tempo e também, é óbvio, ganha muito em performance com essa questão. Backups diários, você não precisa se preocupar com seus backups tanto de banco de dados quanto dos arquivos que você for fazer, com retenção de 15 dias contra a recuperação de desastres, por exemplo. É óbvio que a CDN ela já dá uma velocidade maior para o seu site, principalmente pela questão de ser carregado por nodos, né, que são mais perto da sua localização atual. Digamos que eu estou aqui em São Paulo, certo? E eu vou acessar um servidor que está nos Estados Unidos.
Sem utilizar CDN, todos os arquivos do site eles serão carregados pelo servidor dos Estados Unidos. Então, se eu dou um enter, piemauro.com, bumba, ele vai até os Estados Unidos e devolve todos os arquivos, sendo arquivos estáticos, arquivos de imagens, né, que já inclui também com arquivos estáticos, e ele tem um tempo de carregamento maior, justamente pelo servidor estar numa distância maior, certo? Com a CDN, esse processo não ocorre se a sua CDN ela tiver pontos de presença no Brasil. Isso quer dizer o quê? Que quando eu dou um enter, quando eu digito piemauro.com, não vai até o servidor dos Estados Unidos e devolve o site, ele vai até o servidor da CDN mais próximo da minha localização. Se eu estou em São Paulo e ele tem uma CDN em São Paulo, ele não vai até os Estados Unidos, ele puxa os arquivos estáticos da CDN aqui de São Paulo mesmo. É óbvio, certo? Por isso que o tempo e latência é muito menor e o carregamento é muito maior também. O Cache Premium, isso se destaca como uma tecnologia que a maioria das empresas não utilizam, que é o Lightspeed Cache. Lightspeed Cache é como se fosse um Apache, um Nginx, que faz o carregamento do site, faz funcionar o arquivo web praticamente, certo? E a Infinity utiliza Lightspeed Cache nos seus servidores, o que garante uma performance ainda superior e com a possibilidade de você estar utilizando o plugin Lightspeed Cache, que é o plugin mais procurado, né, com maior performance para o WordPress, segundo os dados de ranking de pontuação de plugins, né, relacionados a performance. E aqui embaixo tem os planos, tá? Isso a gente está falando dia 7 de agosto, tá? Nós estamos com esses planos aqui. Você tem a possibilidade de escolher data centers diferentes. A partir de DigitalOcean, o Under, que é um servidor brasileiro, eles têm a possibilidade somente de plano Stratocumulus, que são planos dedicados. Amazon, se você tem o desejo de hospedar o seu site na Amazon, aqui você pode, e Google Cloud. Óbvio que cada um vai ter o seu valor baseado na credibilidade, né, que cada data center vai te oferecer. Mas de praxe eu te digo, DigitalOcean é um dos melhores serviços. Nessa tela você está vendo os planos e os recursos que cada plano contém, certo? Se você pegar um plano Névoa, por exemplo, que é ideal para quem está começando no mundo virtual, ele conta com 1 GB de memória RAM, 25 GB de espaço em disco SSD, 40 GB de largura de banda, cPanel, CDN e Image Optimizer, que na realidade é o otimizador de imagens nativos, Cache Premium, que é o que eu passei para vocês sobre o Lightspeed Cache, e o SSL gratuito. E você ainda conta com 15 dias gratuito para testar a performance desses servidores, tanto no Névoa quanto no Cirrus, que é um plano um pouco superior, mas independente do sistema, o Névoa ele comporta muito bem se o seu site é um site em WordPress, por exemplo, e você tem, digamos, até 80 mil page views por mês, ele comporta perfeitamente com uma performance incrível. Seu WordPress está devagar? No seu site é otimizado o seu dinheiro de volta, mas esse serviço é gratuito para clientes Infinity. Dificilmente, tenho 99% de certeza que você não vai encontrar uma empresa que oferece a otimização do seu site em WordPress de forma gratuita, certo? Isso para o domínio principal. Para os subdomínios você pode solicitar, vai que eles abrem uma exceção, mas enfim, vamos lá. O que é feito na otimização? A otimização de imagens, ainda assim, mesmo possuindo o servidor otimizador de imagens nativo da Infinity, nós nos preocupamos. Mesmo a Infinity possuindo seus servidores de otimização de imagem, eles ainda se preocupam em entregar ainda mais performance otimizando as imagens. Setup de cache, scan de gargalos, de repente algum plugin que está causando a lentidão do seu WordPress, podem identificar. Limpeza de banco de dados, controle do admin Ajax. Isso daqui é muito conhecido como sobrecarga de CPU em servidores, principalmente se a gente está falando de um servidor limitado com poucos recursos computacionais, ou de repente um servidor compartilhado, que a maioria das empresas infelizmente ainda oferece. Lazy load para carregamento atrasado da imagens e vídeos, iframes sob demanda. Minificação, que é a redução da estilo, né, que é o CSS e JavaScript, isso sem afetar a questão do site, como o visual, o front-end, né, parâmetros WP para melhorar e principalmente a questão de segurança aqui. Tá? Um detalhe importante que eu gostaria de falar para vocês que é o seguinte: no blog da Infinity tem um artigo que fala sobre os 4 tipos de hosts e como escolher o ideal para o seu site.
Ele é um infográfico extremamente explicativo que fala desde o host VPS, compartilhado, semi-dedicado e dedicado. Todos os links estão na descrição do vídeo para que você consiga entender quais são as vantagens, desvantagens, você conhecer melhor o ambiente cloud e optar pela melhor opção para o seu website, tá? Só fazendo um pequeno comparativo, tá? Isso é uma opinião minha, só um pequeno comparativo, uma opinião minha como técnico e também usuário de hospedagem. Vou pegar um plano da HostGator, tá? Vou pegar o plano M, que é um plano que diz que tem sites ilimitados, 100 GB de armazenamento em SSD, número de e-nodes, isso aqui ele suporta até 250 mil arquivos, tá? Número de processos simultâneos 25 e número de conexões ao MySQL 25. Se você dá uma fuçada e procurar recursos ou quais são as limitações dos servidores da HostGator, você vai encontrar aqui limites de processo. É isso aqui na realidade que é o mais importante da hospedagem que você for assinar, ou o plano cloud que você for optar, óbvio. O plano de hospedagem compartilhada, que são esses que estão sendo oferecidos nessa página, a gente está falando com o limite de processos simultâneos por CPN de 25 processos. Não fala sobre quantidade de CPU, não fala memória, qual é a tecnologia que eles estão utilizando, possivelmente deve ser o Apache 2, não consegui identificar, deixa eu procurar aqui, memória, recurso do cPanel, não fala, tá? Mas de qualquer forma, você vê que é um serviço compartilhado, diferente da Infinity, né? Que você tem recursos para cada ambiente que você for ter, tá bom? E aqui, até pela questão do infográfico, voltando aquele rapidinho, esse ambiente da Infinity é exatamente esse, semi-dedicado. Vou dar uma pequena breve explicação. São altamente instáveis, já que formam clusters, porém os recursos são limitados. Isso se refere a não limitação do ambiente, mas do plano que você for assinar. E ele tem uma performance muito superior do que planos dedicados, tá? É como se fosse assim, um ambiente com vários clientes, onde o servidor, um único servidor comporta ele, tá? Então você tem a limitação já do seu ambiente por ter muitos clientes e também a sobrecarga. De repente, se um cliente desse servidor tiver uma sobrecarga, tiver, por exemplo, um ataque de DDoS, todo o servidor vai sofrer, ele pode ficar off por alguns minutos. Então é muito delicada essa questão. Mas a minha recomendação sempre vai ser e sempre será a Infinity para um ambiente cloud, um ambiente seguro que você procure para sua empresa, certo? Aqui fica meu overview geral sobre a empresa e também satisfação em poder estar trabalhando lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida, basta entrar no site que está na descrição do vídeo e conhecer os planos, solicite seu teste por até 15 dias grátis e conheça esse mundo cloud com a maior performance possível. Muito prazer estar com vocês, até a próxima!